Olá, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Esperando a Ângela chegar. Vou chamar ela aqui. Olá, Oi, boa tarde. tudo bem? Tudo e por aí? Também. Hoje Tô ficou, só tá, colocando, tô pode só falar. colocando aqui o tema pro Ah, pessoal que ótimo. tá chegando, para eles saberem, né, que hoje a gente está então no Sim, nosso segundo dia do nosso mini curso gratuito de autocuidado. isso aí. Aí não tô conseguindo, né? Peraí. Fixar, né? Ontem eu não consegui fixar o Pois comentário. é, eu também não tô conseguindo aqui não, peraí. Ah, agora eu consegui. Ah. Pronto. E aí, Sejam querido, tudo bem? bem-vindas! Obrigada. Tudo bem, e você? Como é que estão as coisas por aí? Estamos aqui hoje, a gente veio pro sítio, né? Quarta-feira a gente tá vindo aqui. Aí os meninos estão lá brincando agora, eu tô aqui. Concentradíssima na expectativa. Bom demais! Então, gente, hoje a gente está dando continuidade para o nosso mini curso. Ontem, né, a Ângela conversou com a Paulinha sobre um tema que eu acho que é super importante, que é a nossa criança interior, e sobre como isso se liga, né, com a história do nosso autocuidado. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que é muito importante quando a gente fala de autocuidado. Acho que é impossível a gente falar sobre isso sem Uhum. tocar nesse assunto que é o da compaixão e principalmente o da autocompaixão. E eu acho que ainda é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Uhum. E então, Ângela, queria primeiro começar pedindo para você contar um pouquinho para nós, né? O que que é essa autocompaixão, o que que isso tem Uhum. a ver com o nosso autocuidado, como que isso pode nos apoiar nesse processo. Sim, obrigada, Mari. Então, eu sou a Ângela, né, Correia. A gente está aí nesse mini curso, no segundo dia, estamos muito felizes. Ontem a gente comentou, né, como que esse processo a gente foi produzindo junto aí nós três, chegando nesses conteúdos que cada um achou que era relevante e que tem relação com os trabalhos que a gente já faz. Então, primeiro falar que eu estou muito, muito empolgada de estar aqui. E antes até de falar da compaixão, Mari, eu queria fazer alguns comentários, algumas reflexões, sabe, que eu fiquei fazendo ontem depois da live. Claro, Eu achei a vamos live lá. da Paulinha ontem muito potente para mim, sabe? Pessoalmente, profissionalmente também. Eu recebi vários comentários aqui durante a live de pessoas que participaram, que me mandaram depois, como que a gente conseguiu ontem em 50 minutos, né? A Paulinha trouxe tantos conceitos e tanta coisa assim que mexeu com a gente, assim. Eu confesso Uhum. que eu fiquei, a hora que acabou, ainda, sabe, borbulhando assim É, na minha eu cabeça também. de tudo, né? Eu acho que é inevitável isso, assim. É. E E tem uma aí, coisa, né, Ângela, que eu acho que essa hum, história da criança interior, eu acho que ela toca muito a gente, porque ela vai lá no fundo da nossa história, né? Ela vai lá na sim, raiz de por que a gente se comporta como a gente se comporta. Às vezes a gente não sabe, né? uhum, E tem muito a ver com essas vivências, né, que a gente teve. sim. E aí ontem, quando a Paulinha estava trazendo esse conteúdo, ela fez uma brincadeira, né, para as pessoas não se sentirem culpadas de estarem, né? Porque ela estava trazendo coisas legais e às vezes escutando ela a gente ficava assim, gente, por que que eu não faço isso, né? Por que que eu nunca enxerguei minha criança interior? Por que que eu nunca olhei desse lado? Eu até brinquei, não, Paulinho, deixa elas sentirem culpa, que aí elas participam da live amanhã e tal. Mas aí eu fiquei pensando que eu acho que toda vez que a gente se propõe em algum processo de autoconhecimento, a gente leva uns tapas na cara, né? Isso também é inevitável. E junto com esses tapas na cara vem a culpa.
E a culpa em vários sentidos, assim, culpa de por que eu não pensei nisso antes, né? Por que só agora, com 38 anos, eu estou fazendo essa busca, né? Por que eu não que eu me trato assim? Por que eu trato as pessoas que estão perto de mim assim? Então, assim, eu acho que essa culpa, ela está muito ligada a processos de autoconhecimento. Justamente por isso que você falou, eles tocam a gente muito lá no fundo. E como a gente tem hora que fica um pouco sem ferramentas de lidar com isso, a gente aciona a culpa, né? Eu acho que talvez você vai até falar alguma coisinha disso amanhã, que você vai falar das emoções, assim, como a gente tem esse repertório emocional muito, muito superficial, a gente não sabe lidar com as coisas que a gente está sentindo e muitas vezes a gente aciona a culpa. E eu agora, com essa questão da autocompaixão, eu tô querendo, assim, tirar a culpa da minha vida. Sabe, assim, eu acho que a culpa é um lugar e é uma construção cultural. Eu enxergo dessa maneira, sabe? A culpa como uma construção cultural que nos coloca nesse lugar de autopunição, né? Mas, ao mesmo tempo, é um lugar muito cômodo. Porque a culpa, quando a gente assenta ali na culpa, a gente não se propõe a uma reflexão sobre o que a gente está sentindo. A gente não faz essa busca. Eu sempre falo, Ângela, que a culpa é quando a gente senta no lugar da vítima. Sim. É como a gente se coloca num lugar onde o que acontece comigo, né, ou o que está acontecendo com o mundo, tem a ver com o que eu posso fazer para resolver. É como se eu colocasse nas mãos do outro a solução para as coisas. E isso, de certa forma, traz uma noção de impotência mesmo para nós, né? Sim. Que aí vai, tipo, totalmente na contramão do que a gente está querendo. Porque, exatamente, de uma forma ou de outra, né, a culpa, ela é um mecanismo de defesa. A gente foi criando isso como uma forma de tentar se proteger. Só que é uma estratégia meio furada, né? Porque ela acaba levando a gente para o lugar onde a gente não quer estar. E aí, como ela gera esse processo de autopunição, a gente acha, não, já me puni, já me chicoteei, né? O chicotinho lá, tô pronto para a próxima. Só que aí a gente fica repetindo os mesmos erros, porque a gente não parou para refletir a origem desses erros, né? A origem desses comportamentos. Nem vou falar de erros, né? Porque eu acho que a gente entra também, né, em outra terminologia que eu acho muito pesada, assim, mas ela leva a gente a não refletir sobre esses nossos comportamentos. A Cris até colocou, é um ciclo vicioso, né? Vira um looping ali. E aí que eu acho que a proposta da autocompaixão, ela é interessante porque ela nos faz olhar para o que a gente está sentindo. E aí que você falou que muita gente tem dúvida, né? Muita gente enxerga de uma forma errônea a autocompaixão, no sentido de como se a gente passasse a mão na nossa própria cabeça, sabe? Assim, tadinha da Ângela, né? Também. Não. Quem faz isso, na verdade, é a culpa. A gente se pune de ter feito aquilo, mas sempre com a justificativa. Igual você falou, mas também eu tô cansada. Mas também a Mari falou que ia me ligar e não me ligou. Mas também meu filho entornou a água, né? Então, a culpa pelos meus comportamentos está na atitude do outro. Certo? A autocompaixão, o que ela propõe não é isso. É a gente olhar para o nosso erro, tá? A gente reconhecer que teve um erro ali, mas a gente entender o que a gente vai fazer com esse comportamento. O que eu vou fazer? Né? Beleza, meu filho entornou um leite lá na mesa, eu gritei com ele. O que eu vou fazer com o que foi depois? Porque não tem como eu rebobinar a fita e não gritar com ele. Eu já gritei. Né? O que eu vou fazer? Como que eu vou me acolher neste momento? Eu posso sim pensar, nossa, eu estava muito nervosa naquele momento, né? Eu tentei responder um e-mail, o computador, a internet caiu, eu estava nervosa, eu estava cansada. Você pode analisar as situações que geraram aquele comportamento, né? Os gatilhos, mas não no sentido disso justificar os seus atos. Né? Porque aí a autocompaixão ela tem 3 pilares, assim, né? São coisas que a gente precisa conhecer, pelo menos, para a gente conseguir ser autocompassivo. Que a Kristin Neff, né, fala lá no livro dela, é a autobondade,
a humanidade compartilhada e o mindfulness, né? Que seria essa presença. Então, a autobondade é você ter essa capacidade de ser gentil consigo, de acolher os seus erros, de acolher os seus comportamentos que são, às vezes, inadequados socialmente. Como um grito com uma criança que entornou um leite, né? O mindfulness, aí, no sentido da presença, é você focar no que aconteceu. O mindfulness, ele te dá a possibilidade de não ficar na ruminação, que a culpa nos coloca nisso. Quando a gente fica no lugar da culpa... É difícil, né, Ângela, fazer difícil isso, demais. assim, porque eu acho que a gente está muito acostumado, né, a julgar. É difícil ver a realidade sem os filtros dos nossos pré-julgamentos, né? Então, a gente já entra nas situações colocando aquilo como bom ou ruim, né, como certo ou errado. Então, Sim. eu já entro num movimento, né, eu já entro nas situações já num movimento autopunitivo. Sim, é o que você falou, assim, é difícil porque é cultural, é construído, né? Ontem a Paulinha falou muito disso, assim, o que é essa criança ferida lá de trás, né? Que agora ela está dentro da gente, né? Entre aspas. É uma construção de comportamentos que a gente foi vivendo, né? Dos outros em relação a gente, da gente em relação a gente mesmo, e a gente foi construindo isso, né? Então, a presença, né? O mindfulness, ele traz a gente para essa presença do momento em que aquela atitude foi tomada. Como que eu vou analisar isso agora, no momento que eu tomei a atitude? Porque o que é a nossa tendência quando eu falo dessa ruminação? Se você faz alguma coisa comigo, aí aquilo me chateia de um jeito que eu começo a lembrar coisas que você fez comigo mês passado, ano passado, quando eu tinha 15 anos. Né? E às vezes a gente até joga na cara da pessoa. Você fez de novo, igual quando você fez em 1997. Né? Então você fica nessa ruminação ali. Né? E é lógico que isso não vai fazer bem. Né? Abre o fundo do baú, né? Sim. Mas por quê? Porque você não resolveu isso internamente. Né? Assim, essa questão do mindfulness, então, leva a gente para essa presença, para o momento. E a humanidade compartilhada, que a Paulinha comentou ontem também, quando ela falou, por exemplo, da necessidade básica de pertencimento, é a gente entender isso. Né? Nós estamos todos aqui sentindo as mesmas necessidades, né? Tendo as mesmas necessidades, a gente tem os mesmos sentimentos. O que difere a minha necessidade da sua é a busca de estratégias. Então, assim, se eu tenho às vezes uma necessidade de eu estou cansada, a minha necessidade de descanso, eu busco a estratégia de fazer academia. Por exemplo, a sua necessidade é a mesma, só que a sua estratégia é dormir. Né? Então, o que vai variar são as estratégias que a gente busca para atender as necessidades. Mas a humanidade compartilhada, que é um conceito que tem na CNV, que é um conceito que tem, eu acho que em várias teorias, ela nos leva para esse lugar de que as nossas necessidades e os nossos sentimentos são iguais. No fundo, está todo mundo buscando a mesma coisa, né? Sim. E sentindo da mesma forma, só que às vezes né, em graus, não sei se a gente pode dizer isso, né, em graus diferentes, né? Eu às vezes demonstro a minha tristeza de um jeito diferente que você demonstra, mas tá ali, né? E eu acho que até essa questão da pandemia está deixando isso muito claro, né? Eu acho que a gente tem vivido aí, lógico, né? As pessoas que perderam pessoas queridas e tudo estão num outro nível de sentimento, mas assim, essa questão do isolamento, né, de não ter essa liberdade do ir e vir, ele colocou a gente, né, um pouco assim nesse mesmo balaio, assim. É um momento de luto coletivo, né, Ângela? Sim. Outro dia eu li até uma pessoa perdas, né, Sim. Em níveis diferentes, mas tem um luto coletivo. Outro dia eu até vi alguém brincando, né, que é um puerpério coletivo, né? Que a gente está vivendo. E assim. mesmo, né? A analogia é muito boa. Principalmente essa ideia da falta de liberdade do ir e vir, né? Assim, que a gente passa um pouquinho. E aí, então, quando a teoria da autocompaixão ela propõe a gente olhar para esses três, né, para esses três direcionamentos, para esses três pilares, a ideia é que a gente se olhe, então, com a autobondade,
que a gente fique focado no presente, naquela atitude que aconteceu, né? Em vez de ficar pensando no que já passou. Então, o presente ele te dá uma ideia em relação a coisas futuras, mas não no sentido de ficar projetando, mas no sentido de tentar se reorganizar para quando uma situação dessa, né, acontecer novamente. E essa humanidade compartilhada, e eu acho que ela ajuda muito a nos tirar da vitimização. Porque quando eu entendo que outras pessoas passam por aquilo, eu não fico me vitimizando. Ah, isso tudo é comigo, não, também eu sofro demais, nossa, tinha que acontecer comigo, né? Ninguém passa por isso. Aí eu acho que tira a gente desse lugar, sabe, assim? E coloca a gente num lugar assim, olha, o que você sente é de todo mundo, então é como se colocasse a gente assim, você é especial e ao mesmo tempo você não é, entendeu? Tipo assim, para de frescura que todo mundo passa por isso, né? Então, eu acho que nos coloca nesse lugar que nos dá mais possibilidades, sabe? De enxergar o problema e a situação ali de uma forma mais consciente. Né? Mas é difícil. E de trocar também, né, essa lente da culpa pela lente da responsabilidade. Sim, a autorresponsabilidade, né? Exatamente, assim, né? Que tudo que a gente faz e tudo que a gente está vivendo, de certa forma, é um resultado de escolhas que a gente fez. E eu brinco que às vezes, né, às vezes a gente tende a falar assim, ah, não, mas naquele momento eu não escolhi. Mas a eu não tive escolha. também é uma escolha, né? Sim, sim. Você... Quando eu escolho me omitir, quando eu escolho, né, Sim. não opinar, quando eu escolho não me colocar, isso também é uma escolha, né? Sim. Às vezes ela não é uma escolha muito consciente, né? Às vezes a gente vai meio na maré, né? Mas ela foi, é uma escolha. E esse conceito que você trouxe é essencial, né? Autorresponsabilidade. Né? Então, assim, que é isso, a culpa, ela é o oposto da autorresponsabilidade. Por isso, geralmente quando a gente se culpa, às vezes a gente até culpa a gente mesmo pela atitude, mas a gente sempre dá um jeitinho de achar alguém que causou aquilo na gente. Né? Você me deixou assim, né? Você me deixou, ultimamente eu estou muito incomodado com o tal do decepcionou, assim, né? A sua decepção, ela diz muito mais de você do que de mim. Porque, na verdade, você cria expectativas sobre a minha pessoa, eu não cumpro essas expectativas muitas vezes e você fica triste com isso. Né? Então, para mim, não existe você me decepcionou, né? Então, a autorresponsabilidade também é um conceito que eu acho que em todos esses processos de autoconhecimento, a Paulinha falou, né? O inconsciente também faz escolhas, né? Mas tá lá, são escolhas. E tem a ver, às vezes, com essa construção lá da sua criança, que a Paulinha trouxe ontem, né? Então, se a gente também... é tão bom, né, gente? Eu acho a gente se abrir para mergulhar mesmo, né? Nessas histórias, nessas camadas que às vezes elas estão mais do lado de dentro, assim, né? Eu falo que eu acho que esse processo do autoconhecimento, ele é uma cebola que a gente descasca que nunca vai ter fim. Né? Quanto mais a gente descasca, mais casca a gente descobre que tem. Assim. E aí é muito bom, porque a gente começa a, de fato, aplicar isso da autorresponsabilidade. E isso vai empoderando muito a gente, né? Eu percebo muito isso, Ângela, nos processos, né? Tanto nos meus processos, nos meus individuais, quanto nos processos que eu acompanho, do quanto as pessoas vão ganhando autonomia, sabe? De se sentirem mais seguras para tomar decisão, de se sentirem mais potentes, de serem capazes mesmo, né? Porque eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que a Paulinha trouxe ontem, né? Aquela história de eu fico esperando papai e mamãe me darem o amor que eu quero. Mas enquanto a gente espera que o outro dê, esse outro nunca vai conseguir alcançar aquilo que de fato me preenche, né? Com certeza. E a autorresponsabilidade, eu acho que ela te dá a oportunidade, inclusive, de rever as escolhas. Por isso que é muito comum, quando a gente passa por esses processos de autoconhecimento, às vezes, assim, separa, né? Acaba um casamento, muda de emprego. É muito comum, né? Você acompanha mulheres aí, você sabe disso. E aí fala assim, não, às vezes a pessoa começa a fazer terapia,
E aí resolve separar, e o marido fala assim, gente, mas você estava na terapia, né? Achei que ia te ajudar, e você quer separar de mim? Sim, né? E as pessoas de fora acham de meio. Entrou. Né? Acha que, assim, e é por isso, porque a terapia ali, é também esse, né? O processo terapêutico, ele nos dá essa oportunidade de você rever, falar assim, Oi, meu, peraí que acho que falhou minha internet você aqui. travou, você virou a Frozen aí, É melhorou. porque minha internet aqui tá um caos. Mas E eu tava falando que aí, aí as pessoas de fora ficam achando que você tá pirada, né? sim, surtou, tipo, Que assim, a aí terapia entrou te num fez surtar. processo e agora tá aí, cheia de ideias novas. Exatamente. Mas eu acho isso. Então, eu acho que quando você consegue, né, alcançar essa questão da autorresponsabilidade. E é lógico, né, Mário? Eu acho assim, às vezes as pessoas ficam escutando a gente falando isso, primeiro que ficam pensando assim, que nós somos as divas e que nossa vida é toda assim, né? Não, né? Meu dia a dia tá longe disso. Por isso que eu gosto de falar de, por isso que eu gosto muito do termo jornada, sabe? Por isso que eu gosto muito do termo Uhum. processo, porque ele dá uma ideia de caminho, É. né? E que Ele não nunca é tem uma fim, né? que nunca tem fim. Não é uma coisa que termina, que você realiza, que se alcança, né? Eu acho até você não alcança isso, né? Você vai construindo, assim. E vai ter dias que você vai Uhum. estar ali, às vezes, né? Até por uma questão de escolha, não quer aquilo ali, não está dando conta aquele dia, né? Mas eu acho que essa questão da autorresponsabilidade, ela te faz refletir sobre as suas escolhas, se as escolhas foram suas mesmo. Quantas Uhum. escolhas, a gente acabou de falar, quantas escolhas a gente fez, mas foram totalmente inconscientes, foi porque alguém, né, lá atrás, esse caminho, né, você namora, aí você está na faculdade, aí você forma, aí você casa, aí você tem um filho, aí você tem um segundo filho, né, aí você acaba de pagar o financiamento da caixa, entendeu? Assim, É, pô, tem um script da vida já, né? Como se fosse linear né? Desse sim, jeito, assim. a Ana Cristina entrou aí. E aí fica parecendo, aí a gente fica até achando que as escolhas foram nossas, mas quando a gente para refletir, fala assim, pô, peraí, eu entrei, sabe, assim, num trem, cada pessoa estava num vagão e o trem levava todo mundo para o mesmo lugar, assim, né? Uhum. Então, eu acho muito, muito rico essa questão da autorresponsabilidade, porque, né, eu estava falando a questão da culpa, assim, eu acho que tem essa construção cultural mesmo. Tem dois elementos também que na autocompaixão a gente discute no sentido de tentar desconstruir, que é a autocrítica e o autojulgamento. É lógico, né? A autocrítica no sentido de você conseguir se analisar, você conseguir analisar se as suas atitudes estão legais ou não, tudo bem. Mas o que é colocado para a gente, e a gente tem uma autocrítica muito forte em relação a gente mesmo, no sentido mesmo de autopunição, né? De nos exigir uma perfeição, né? Que foi ontem a Paulinha comentou também, o do pai perfeito, a gente quer ser perfeito, a gente quer seguir É. esse caminho. Né? E eu acho que a nossa geração, né, sem querer culpabilizar os nossos pais, a gente tem muito esse lugar dessa educação aí na perfeição, né? Você não pode entornar, você não pode machucar. Você lembra até que tinha aquela música da Patrícia, certo ou errado? Quem não cai da escada não aprende Ah, a nossa, é levantar. mesmo. Gente, tanto que tinha uma música, né, que foi assim, sucesso nos anos 80 que falava disso, né? Assim, É. então, quando a gente tem essa autocrítica, esse autojulgamento muito exagerado, né, a gente não consegue ser autocompassivo. A gente não consegue se olhar com bondade. A gente só vê defeito na gente mesmo. Né? Às vezes, sabe aquela coisa assim, falando, nossa, Mari, que brinco lindo. Ah, menina, esse aqui eu comprei numa promoção, foi tão baratinho. Sabe isso? Nossa, o É. cabelo tá A lindo. gente Que tem nada, menina. dificuldade, né? Que De aceitar nada. elogio, Sim. né? Agora, se aceita que vem alguma crítica, aí você veste aquela crítica Isso. e você vira ela, né? Você vira ela. Né? Então, essas nossas respostas, né, de autocrítica mesmo, no sentido assim, de se colocar para baixo às vezes, e nunca o que você faz tá bom, é uma construção cultural. Né? Se você é criança, por exemplo,
e alguém te elogia, e você concorda com o elogio, nossa, você é aparecida, você é metida, né? Você não pode ser essa pessoa assim. Né? Outro dia um amigo meu brincou assim, nossa, Ângela, você é demais. Eu falei, ô, obrigada, eu sei que eu sou, mas nesse momento exatamente você está falando sobre qual aspecto meu? Aí ele ficou rindo, assim, falou, não, tal coisa assim, assim que você escreveu. Ah, então tá. Sabe? Aí ele ficou rindo, porque, tipo, não, eu sei que eu sou demais. Agora você está falando sobre o quê? Né? E isso é olhado, assim, muito, com muita crítica pelas pessoas, assim. Né? A gente aprender a receber esses elogios também, né? Acho que é um exercício. Sim. E as pessoas estranham, assim. Eu, às vezes, costumo fazer umas brincadeiras assim, ter umas respostas, e as pessoas estranham. Falam, nossa, né? Você se acha, nossa, Imagina. como assim? É. E é isso, é tentando desconstruir um pouco essa autocrítica, esse autojulgamento que nos foram impostos desde sempre, e isso nos atrapalha de olhar para a gente com compassividade, né? Então ele vai na contramão se a gente quiser ser autocompassivo. Então a gente tentar, assim, pelo menos minimizar, né? Eu fiz um retiro em janeiro com o pessoal do Nume, que foi muito legal. Não sei quem falou isso lá, que a gente brincou que é a voz do Galvão Bueno. Sabe, aquela vozinha que fica na sua cabeça, assim, toda vez que você faz alguma coisa, tipo, lindo. Eu falei, nossa, ótima analogia, porque o Galvão Bueno falando na minha cabeça, totalmente desagradável, né? Então fica aquela vozinha, né, da autocrítica, e você acha que aquelas coisas que você está falando são suas, não são. A gente se identifica totalmente, né? E aí, quando você está nesse processo de autoconhecimento, você começa a ver, pô, peraí, essa voz não é minha. Eu não penso isso de mim. Ou pelo menos eu não quero continuar pensando isso de mim, Uhum. né? Então você começa a identificar o que é seu e o que é cultural, o que foi colocado ali na sua cabeça. E às vezes, né, Ângela, até o que foi uma construção feita sobre quem era você desde que a gente era muito Sim. pequeno, assim, né? Eu acho que as crianças, né, a gente cresce muito criando uma identidade a partir do olhar do outro. Uhum. As crianças, quando são muito pequenas, né, elas vão criando as próprias identidades a partir do que elas ouvem falar sobre elas. Com Porque, certeza. de fato, não existe uma maturidade ainda, né, para Uhum. avaliar, falar assim, ah, isso me cabe ou isso não me cabe. Ah, isso aqui sou eu mesmo, ou isso aqui não. Isso Uhum. aqui não tem a ver comigo. E a gente vem dessa cultura viciada, né, em rotular, Sim, em dizer você é tal coisa, como se a gente fosse uma coisa só. sim. E a gente cresce com isso muito enraizado e com isso, né, como se isso de fato fosse a única coisa que a gente é. E aí essa vozinha que o Galvão Bueno é ótimo, né? Eu adorei essa Essa analogia. ideia, assim, né? E aí fica esse Galvão Bueno dentro da nossa cabeça e às vezes de uma forma muito inconsciente. A gente nem percebe que a gente Sim, faz isso. não Que a gente recebe. se julga, que a gente se critica, né? Uhum. Eu sempre falo que nós somos os nossos piores juízos, assim. Sim, A gente piores fala coisas observadores. a gente fala coisas pra gente mesmo que a gente às vezes não teria coragem de falar pro nosso pior inimigo. Exatamente. E aí, e quando a gente se propõe a começar esse caminho do autoconhecimento, às vezes a gente começa até a perceber as vozinhas, né? Eu acho que a gente está, às vezes, no nível que você falou, nem percebe a vozinha, a gente já atua sem perceber. Aí eu acho que a gente às vezes vai para um outro nível, quando a gente se propõe a perceber a vozinha. Só que a gente que a vozinha é nossa. A gente realmente acha que a gente Uhum. pensa aquilo da gente mesmo, ou que a gente é aquilo mesmo. E aí, se a gente se propõe a ir mais a fundo, eu acho que a gente começa a diferenciar o que é a nossa voz e o que é a voz dessa construção lá de trás. E aí eu acho que a gente chega num ponto que dá uma ideia assim, de libertação, assim. Né? Só que isso, como a gente está falando aqui, é jornada, é processo e outra. Às vezes você está super bem lá nesse processo e acontece realmente uma situação com você que te joga para baixo. E aí, tipo aquele joguinho de tabuleiro, né? Volte 5 casas, né? Ou fique 3 partidas sem jogar. E você fica paralisado ali, né? E aí é você tentar retomar.
deixa, né? Curte ali, curte aquela dor ali, vivencia aquele sentimento ruim que você está tendo e depois tentar retomar de onde você parou. Porque essas horas também que a gente dá aquela deslizada e não consegue seguir o que a gente estava fazendo, dá um desânimo, dá vontade de falar assim, não, né? Parece que foi tudo por terra. E aí, quando você escuta essa vozinha te maltratando, você fala assim, gente, eu falaria isso, igual você falou, com um inimigo, eu não falaria isso com um amigo, eu sou meu amigo. Por que eu estou me tratando assim? Né? E aí tem alguns exercícios que a Christine Neff propõe, né? Ela tem estudos muito legais de autocompaixão e ela propõe exercícios práticos mesmo, sabe, Mari, para a gente ir fazendo, para a gente ir tentando identificar isso tudo que a gente falou aqui. E aí um dos exercícios que ela propõe, eu acho que é sensacional e tem a ver com isso que você falou, que é, você pensa assim uma situação, você está com uma vida muito boa, tá? Vamos pensar no contexto fora da pandemia, porque eu acho que é até difícil a gente... a Paulinha falou, né? A gente dá 3 passos para frente e 2 para trás, né? Não tem como uma continuidade, né? Movimento retilíneo uniforme não Não é existe no linear, né? autoconhecimento. Não é. Não é um caminho linear de jeito Não nenhum, é. assim. Ele tá mais pro espiral, talvez, né? Não sei se Eu a ia gente falar pudesse... isso, eu acho que o movimento é espiral mesmo. Elíptico, né? Que chama, nem lembro mais essas coisas de física. Uhum. E aí, pensando assim, né? No contexto fora da pandemia, você tá com uma vida boa, sabe? Você tá trabalhando em alguma coisa que você gosta, satisfeito no casamento, uma amiga sua te liga. Derrotada, super chateada. E despeja, né? Porque você é uma pessoa que está aberta para isso, vocês têm uma relação de amizade de muitos anos, e a amiga conta, 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 então vocês assentam num lugar para conversar. E aí eu fico pensando, você está bem, você está super feliz, e ela trouxe aquele tanto de problema. O que você vai falar com ela? Como que você trata essa pessoa? Você vai virar para ela e falar assim, ai, fulano, nossa, você tinha que vir trazer esse trem para mim agora? Eu, pelo menos, nunca fiz isso. Você acolhe a pessoa. Uhum. Você escuta, mesmo que no momento você nem possa fazer algo por ela, ou você fica, dependendo da situação, você não tem nem o que falar com ela, você acolhe a pessoa. Nem que seja escutar e dar um abraço. E a gente não faz isso com a gente. Essa vozinha lá, ela não nos permite acolher quando a gente comete um erro. Seja um erro simples, como entornar um copo de suco, que até isso a gente se autopune, e seja uma coisa mais séria, né? Um problema às vezes no trabalho, um problema familiar, um problema com os filhos. A gente se pune, a gente não acolhe a gente mesmo como a gente acolhe um amigo. Uhum. Por causa desse excesso, dessa autocrítica, desse autojulgamento, assim. Então, a ideia, né, da autocompaixão, hoje, a gente não tem como, né, a gente querer falar de autocompaixão em 40 minutos, 50 minutos, mas é para a gente plantar uma sementinha mesmo, para as pessoas que estão nos escutando, que vão escutar depois a gravação, refletir, assim, pô, existem possibilidades para além disso que eu estou vivendo, para além do chicote, né? Mesmo que você não consiga jogar o chicote. Nesse momento, né, Ângela, que a gente está vivendo, assim, que é um momento muito duro já. Sim. Então, se a gente entra nesse ritmo dessa dureza, né, dessa violência com a gente mesmo, eu acho que a gente cai num ciclo vicioso de mal-estar e de não conseguir sair desse mal-estar, porque realmente é um momento muito desafiador, né? A gente não foi programada para viver isso que a gente está vivendo, né? Assim, então a gente precisa ir encontrando mesmo esses escapes, né? Esses lugares, assim, mesmo que seja dentro da nossa própria casa. Sim. Dentro da nossa própria cabeça, né? Talvez, assim, mesmo que a gente nem consiga trazer isso à tona. E sim, aí é isso, assim, é tentar refletir um pouco em que existem outras possibilidades. Assim, eu posso me tratar de um outro jeito, eu posso me acolher nesses momentos, né? E começar a identificar esses sentimentos. Eu acho que tem muito a ver com o trabalho que você faz, né, Mário, do repertório emocional. Identificar o que eu estou sentindo realmente, tentar suprir essa necessidade não atendida que está gerando esse sentimento, né? Mas, assim, tem outras propostas que a Christine Neff traz de atividades mais práticas que a gente pode trabalhar
sabe? Para a gente ir tentando construir isso. Então, quando a gente for fazer a jornada, né? Que esse mini curso de 3 dias, ele é uma introdução, plantar uma sementinha para algo grande que está vindo aí. Amanhã a gente vai falar com mais detalhes para vocês. Mas eu, a Mari e a Paulinha, a gente preparou tudo com muito, muito, muito cuidado. Tem meses que a gente está conversando e montando isso. E aí, na jornada, a proposta é que cada uma de nós tenha um encontro com vocês de 1h30, 2 horas, e que a gente vai poder aprofundar sobre esses temas, né? E vai continuar sendo só o início. Porque são temas muito complexos, né? Assim, são temas que a gente poderia falar, tipo, horas e muito horas mais tempo sobre cada um deles. Mas a ideia é que vocês, assim, que a gente consiga trazer vocês para esse lugar mais consciente, né? De como lidar com as emoções, como lidar com o autocuidado, nesse sentido, o autocuidado compassivo, né? O autocuidado para além da estética, para além do spa, do salão de beleza. E aí, na jornada, eu vou trazer outras práticas, assim, eu montei algo bem prático para a gente vivenciar. Porque, às vezes, falar desses conceitos fica muito abstrato, né? E Nossa, parece muito gente. distante, né? Sim. Assim, Nossa, ótimo, lindo, né? Eu tenho que deixar de me punir, deixar de me julgar, né? Vocês viram isso. Né? E no mundo real? E na hora que o bicho tá pegando? E não é nada, tipo, aí a pessoa fala assim, nossa, a Ângela deve estar querendo que eu vá para pro Tibete, né? Brad Pitt lá no Tibete. Não, não é isso, assim, a ideia é na prática, é no dia a muito, dia. Ângela, da ideia das práticas cotidianas, né? Sim. Porque, claro, é muito bom que a gente tenha tempo e que a gente tenha disponibilidade, né, para fazer as práticas mais tradicionais, aquelas que a gente vai precisar de um tempo mesmo, né, de um espaço adequado e tudo mais. Só que muitas vezes a gente não tem isso. Não tem. Então a gente precisa fazer isso acontecer no meio do caos mesmo. Sim. É trazer a presença para as coisas simples, né, Mari? Assim, outro dia eu até escrevi sobre a questão do banho, gente. Assim, como que a gente faz um banho tão no automático, né? E aí outro dia eu resolvi tomar um banho, assim, depois que os meninos dormiram, que eu brinquei assim, tomei um banho com presença, e aí eu senti o cheiro do sabonete que eu estava usando, eu senti o cheiro do shampoo que eu estava usando, sabe? Porque às vezes tem hora que a gente toma banho, aí você termina o banho e fala assim, eu lavei o pé? Eu já lavei o pé. Várias vezes eu já lavei meu pé, tipo, 2 vezes, porque eu não lembrava se eu tinha lavado o pé, sabe, assim. E aí é isso, o mindfulness até chama de práticas informais, né? Isso. Essas, assim, do dia a dia. Então, a ideia, a Paulinha já até falou aqui, ó, a jornada será lançada amanhã, logo depois do último encontro, né? E ela tá lembrando, gente, que quem quiser ter acesso às lives, a de ontem que a Paulinha já fez, essa minha e amanhã a Paulinha e a Mari vão conversar, faz a inscrição. Tem um link na nossa bio, na bio de nós três tem o link. Aí fazendo a inscrição, vocês vão receber as 3 lives gravadas, porque aqui no Instagram elas vão ficar só 24 horas. E a gente preparou um acervo de tudo que a gente foi escutando, foi assistindo, né, para esses 3 encontros. E a gente vai mandar para vocês as lives e esse acervo de inspirações. Então, quem quiser fazer a inscrição ainda para receber esse material, a inscrição está aberta até amanhã, 4 horas, que amanhã é a última live, e aí vocês recebem tudo. Tá? Isso, aí a gente vai mandar na sexta, né, gente? Assim, Isso. Na sexta vocês vão receber as 3 gravações e esse acervo de inspirações que a gente usou para construir, né, essa jornada e para vocês poderem se aprofundar um pouquinho mais antes da jornada acontecer. E aí amanhã a Mari e a Paulinha vão entrar com mais detalhes, né, explicando direitinho as datas e tal. Mas hoje a minha ideia foi essa, Mari. Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa. Não, eu acho que é legal, Ângela. Tem uma coisa que eu acho que às vezes gera um pouco de confusão, que é a diferença entre a gente trabalhar autocompaixão e autoestima. Que a gente está falando muito, né, dessa história da autoestima, que a gente precisa estar bem, que a gente precisa, né, se sentir o máximo, a nossa melhor versão. Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa que é muito falada, assim, né? Muito falada na mídia, tá sendo muito
muito divulgado mesmo, né? Uhum. E eu acho que a autocompaixão, ela tem um lugar que é um lugar mais profundo, sabe? Que é um Sim. lugar onde a gente vai na raiz, né? Eu vejo talvez a autoestima num lugar onde a gente trabalha uma coisa que é mais superficial e tem mais Uhum. ligação com essa história do que a sociedade nos pede, Exatamente. né? Dos papéis que são colocados para nós e de Uhum. como a gente precisa suprir com essas expectativas que foram colocadas, né? Em cima da Uhum. gente. E aí eu já vejo a compaixão num outro lugar né, assim, o cerne da compaixão, né? O cerne Uhum. do conceito é a gente buscar as causas do sofrimento e a Uhum. gente trabalhar para eliminar essas causas. Então, é Sim. eliminar a raiz, não o sintoma. Eu Uhum. acho que é uma dificuldade que a gente tem hoje em dia, porque a gente quer as coisas rápidas. Sim. E a gente é estimulado muito a fazer isso, né? A olhar para a superfície, a solução rápida, é o Uhum. autoconhecimento em 5 passos, é o Sim. seu autocuidado em 10 dias. Como Ferramentas, né, para se se, alcançar. sabe, como se isso fosse uma coisa que, assim, pensa, né? A gente viveu mais de 30 anos dentro de um mesmo padrão. Uhum. Eu sempre falo isso, assim, em todas as jornadas que eu acompanho, eu sempre falo isso, eu falo, gente, pensa há quanto tempo você funciona dentro de um mesmo padrão. Uhum. Tá Mudança de programado para comportamento isso, né? não vai acontecer em 10 dias, Não vai. né? Não Então, existe. até as promessas que eu acho que a gente recebe, que às vezes elas são promessas até um pouco violentas, sabe? Porque aí Uhum. você entra nessa ideia de que em 5 passos você vai se autoconhecer, Sim. né? Em Tem 10 dias jeito. você vai virar a melhor pessoa do mundo. E aí, quando acaba esses 10 dias e você percebe que você não chegou aonde você projetou que você deveria ter Uhum. chegado, você se frustra e aí, mais uma vez, você entra no lugar da punição, da culpa, Sim, de, talvez eu que não tenha feito direito, né? exatamente. Talvez eu que esteja com algum problema. E, assim, na real oficial, estamos todas vivendo esse processo, Uhum. que é esse processo, Uhum. né? Processo. Por isso que eu acho que É, a gente tem que ter o cuidado, né? E a gente já falou isso, né? A questão da jornada de processo e de não criar metas, né? Você não tem uma meta no é, autoconhecimento. Até porque a é, gente muda, né? Então, assim, eu tô aqui agora nessa situação, daqui a 2 semanas eu posso estar em outra. Quando você está num período menstrual, por exemplo, você age de outra forma, né? Então não tem como se alcançar é, aquilo ali. é. E os estudos da Christine Neff, ela traz um outro conceito que é o da autoapreciação. Ela ainda difere a autoestima e a autoapreciação, né? Porque a autoestima ela está relacionada primeiro com isso, ela tem muito a ver com construção, mas no inconsciente a gente não percebe, né? Então, às vezes a gente gosta de uma coisa na gente, a gente acha que a gente que escolheu gostar daquilo, mas é uma construção que lá atrás alguém comentou quando você era pequeno, nossa, seu cabelo é tão bonito. E aí hoje é uma coisa que você gosta em você, né? E a autoestima fica no superficial. E se autoapreciar é você justamente ir no cerne, lá no seu interno. Atitudes que você tem, elas não necessariamente têm que agradar. Outro dia eu fiz um exercício de autoapreciação e uma das pessoas falou assim, olha, eu queria falar que eu gosto de mim quando eu tô brava, mas eu achei que não pegava bem. Que Porque ótimo. quando eu tô brava, eu ajo, né? Eu sou produtiva. Eu falei assim, aí eu falei, gente, que ótimo esse exemplo que deu, porque você trouxe justamente a diferença da autoestima e da autoapreciação. Por que você achou que não pegava bem falar que você gosta de você quando você está brava? Porque socialmente não é legal, principalmente para uma mulher, ficar brava, É, é, né? Aí é autoestima. Você foi na autoestima, você se auto-julgou na autoestima e não na autoapreciação. Porque a autoapreciação é você identificar em você elementos que você gosta e não o que a Mara espera de você. Né? E ela falou assim, eu fiquei com medo da fulana achar estranho, da fulana me achar, entendeu?
Aí eu falei, nossa, o seu exemplo foi ótimo para a gente diferenciar uma coisa da outra, mas também são conceitos, né, Mara, que dá pano para manga, não são Pano pra simples da manga. gente diferenciar. Oh, Até porque a demais. gente só trabalha com de autoestima. A gente fala, você tem que ter autoestima elevada, fala muito, né, com criança, com adolescente e tal. E o da autoapreciação, eu acho que ele, além dele ser não ficar no superficial, né, ele abarca muito mais coisa na gente, né, Uhum. do que da autoestima. Mas aí lá na jornada que a gente vai lançar amanhã, eu vou trabalhar isso, né, de uma forma mais aprofundada também, com umas práticas bem legais, assim. Eu acho que vai ser bem, para quem está interessando assim, seguir esse caminho aí do autoconhecimento, uma oportunidade muito legal. Acho que vai ser muito bom a gente poder se aprofundar, né, nesses temas. Uhum, Eu acho que são temas muito relevantes e muito importantes para esse movimento da gente se olhar com mais gentileza, né? uhum, Da gente realmente praticar isso e disso não ser só um discurso. uhum. Porque o discurso, às vezes, né, ele é muito simples, assim, parece muito fácil, e na hora que a gente vai colocar a mão na massa, a gente vê que não é bem assim, e aí a gente acaba desistindo no meio do caminho. Então, Sim, tem uma coisa que eu acho muito legal de fazer esses processos em grupo, porque a gente vai junto, né? A sim, gente vai uma caminhando junto com a outra e falando, gente, é isso mesmo, estamos todo mundo vivendo esse processo, né? E até a gente sim. que media o processo também se transforma. Eu Então, estou estou super animada. interessadíssima. Eu estou interessadíssima na sua oficina, né? No seu encontro da Paulinha, sabe? Por motivos pessoais. E é interessante quando você fala isso que a gente se transforma mediano, né? Porque a gente, às vezes, esse exemplo, por exemplo, que essa pessoa trouxe, né? Me fez pensar. Porque eu, às vezes, tenho esse papel dessa pessoa mais rígida e tudo, e eu tenho que desvalorizar isso em mim, eu tenho que gostar disso, em quais situações que isso é importante, é bom para mim, quais não são, né? Então, Uhum, esse exemplo que ela deu, por exemplo, me fez refletir sobre esse próprio lugar que eu escolhi, né? uhum, De ser a boazinha, de não poder ficar brava, uhum. talvez, né? Olha só, tem um comentário aqui, né, falando assim, nossa, eu sou muito cruel comigo. Uhum. E assim, somos, né? Somos. Acho que todas somos, assim, porque é Uhum. isso, é uma construção de um lugar onde a gente se critica muito, onde a gente está acostumada a olhar pelo lado negativo, né? A ver os Uhum. defeitos e a ter um olhar pouco apurado, pouco treinado para ver as Uhum. qualidades, para ver o copo meio cheio. E isso, gente, é um Sim. treinamento que é um treinamento de uma vida mesmo, né? Uhum. É o que eu falei, assim, é uma mudança de forma de enxergar o mundo, né? Sim. E de nos enxergar primeiro, porque se a gente não faz isso primeiro com a gente, é muito difícil a gente conseguir transbordar isso. A gente só Uhum. transborda aquilo que está sobrando na Que gente, oferece. E eu acho que hoje em né? dia com a rede social, Mari, isso aí está se agravando, né? Alguém Ainda comentou assim, mais. a gente vê o exemplo do outro, né? Aquela É. até falou da questão do grupo, assim, ajudar. Porque a rede social, ela tem nos deixado nessa posição mais ainda de punição, assim. Porque você vê o É. Instagram da pessoa, né? Seja pelo conteúdo, seja pela estética, qualquer motivo, assim, já te leva para esse lugar. Né? De falar, nossa, E eu não no consigo Instagram é isso. todo mundo lindo, né, gente? Né? Não é bastidor, né? Aquilo ali é palco. Né? Não é É, coxia. Lá na coxia, é. né? A É que o fantasia bicho tá pegando, rasga. né? Igual a escola de Verdade. samba, né? Se for ver as fantasias de pé, tem uns trem lá de cola quente, né? E lá É na bem isso. Sapucaí tá lindo, assim. Então a gente tem que ter esse olhar, né? Mais sensível mesmo para enxergar o nosso lugar nisso tudo, né? Não é fácil. Isso Não, não mesmo. é fácil de mesmo. Mas é Bom, isso. gente, acho que, né, por hoje encerramos. Se alguém ainda tiver alguma perguntinha, quiser deixar por aqui. Amanhã, só lembrando, né, a gente ainda tem mais um dia desse mini curso. Uhum. Amanhã eu converso com a Paulinha. E aí a gente vai mergulhar um pouquinho no que é esse mundo dessas emoções, né? Do que é trabalhar esse nosso sentir,
do que é fazer as pazes com isso, para que isso seja um mecanismo e uma ferramenta de autocuidado. Então, amanhã, 5h10, estamos ao vivo no perfil da Paulinha, a Maternitude. A gente vai divulgar. Esperamos vocês para a gente continuar esse papo. E é isso, Ângela. Muito, muito obrigada. Amei, Mari. Foi uma delícia. Eu prefiro quando a gente bate um papinho no café comendo bolo de chocolate, mas foi ótimo. Pois é. Aguardamos ansiosamente, né? Por esse momento de novo. Foi ótimo, gente, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Pelos comentários, pelas perguntas. E qualquer coisa, né, Mari? Quem ainda ficou com alguma dúvida ou quiser continuar a conversa, pode chamar a gente no direct, né? Nossas directs nos nossos Instagrams. Pra chamar a gente. Tá bom? Então tá bom, gente. Beijo, obrigada, gente. Obrigada. Um beijo, boa noite e nos vemos amanhã. Até.